Olá, amados, graça e paz. Jesus nos ensina que devemos edificar segundo o alicerce já lançado, do qual é o Evangelho. E ele nos ensina que aquele que edifica tem mais honra do que a própria casa, né? Ele tem mais honra do que Moisés, porque o próprio Moisés foi iluminado segundo a sua face, segundo aquele que é o construtor do universo, né? E ele é aquele que tudo constrói, aquele que andou sobre as águas. Somente aquele que anda sobre as águas é que tem o fundamento, do qual o firme fundamento ele jamais pode ser alterado, e ele tem muito mais honra do que a própria casa, por ser o construtor, né? Ele é o carpinteiro, do qual nós seguimos dia após dia, aonde aquele que faz a obra por si, ainda faz da mensagem da cruz vã. Grande a queda e a ruína, porque não se consolida a casa se não for através da fé, onde o exercício constante da fé com as obras de justiça que se consolida a casa. Ainda que se constrói algo e ele não é o construtor, da qual fica como pedra de esquina, ele vem com prumo, e ele é aquele que sabe aqueles que estão aprumados e dos que não estão. Porque só se consegue o prumo através daquele que é o construtor, o elo da perfeição. Nós sempre tropeçamos de alguma forma, mas pela graça somos acometidos de cumprir todos os mandamentos, mas aquele que permanece segundo o alicerce, segundo a lei de Moisés, grande é a queda e a ruína, porque rejeita a graça, né? E aqueles que rejeitam o construtor, do qual é maior honrado do que a própria casa, grande é a queda e a ruína, porque está com o ministério daquilo que se torna aniquilado por aquele que se cumpriu a lei, onde está escrito que aqueles que perseveram segundo a lei de Moisés não se cumpre o mandamento, né? E por isso estão acometidos a obedecer a todos os mandamentos. Mas pela graça sois salvos e cumpridores, e ainda através de uma estatura mediana daquele que é a plenitude, se alcança o exercício constante da fé, do qual discernimos entre os espíritos e sabemos entre aqueles que são e os que não são. Os que dizem que são e não são, outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.